Olá, boa noite. São 9h47 do dia 3 de setembro de 2023 e é um domingo. E vamos para a vida, quer dizer, vamos lá, quer dizer, sei lá, talvez a gente devesse mesmo enfeitar. A questão é falar. Falar das coisas que Deus esteve a me solicitar. E Deus me disse: Maria de Cássia, o que há? Puxa vida. Eu disse para Deus: o que há, Senhor, é aquilo que o Senhor tem para me ofertar. E o que Deus tinha para me ofertar? Puxa vida. Uma cidade inteira para eu honrar. E dentro da cidade tinha aquilo que costumava representar a vida das pessoas do lugar. E o que seria? O que seria? Deus com toda certeza me diria. O que seria? Bom, vou pensar. O que eu escolheria como fonte de vida do lugar? Certamente o cemitério eu iria visitar. E dentro de cada túmulo que eu fosse encontrar, certamente boas lembranças o túmulo poderia me dar. A questão é saber separar, sim, o que uma erva daninha é capaz de realizar e que um lírio ou o lírio poderia nos dar. Quando a gente é criança no lugar, a inocência a gente costuma derramar. Mas quando a fase adulta começa a chegar, nem sempre a gente sabe preservar a inocência que a criança tem para nos dar. Deus me disse que eu, quando fosse no cemitério, está da forma que eu sei realizar, é verdade, que eu apenas buscasse a inocência de cada túmulo que eu poderia encontrar. E dentro daquele universo de cunho tão particular, eu vi uma fila imensa se formar. Parecia um caracol. Eu fiquei a pensar em quanto tempo eu iria gastar para conseguir chegar no último lugar. Todas as vezes que eu estava próxima de mim, de chegar, para ser a última do lugar, alguém chegava, e outro chegava, e a fila aumentava. Nesse momento o divino me falava: olha, se eu fosse você, eu na fila não entrava. Puxa vida, e o que eu poderia fazer? Sim, por que o divino lhe disse isso? A questão é justamente essa. Sim, para saber o que ali se passava, uma fila grande se formava. Na realidade, ninguém acreditava que uma morta-viva lhe visitava. Naquele momento, o divino me falava, sim, que uma morta-viva eu representava. Santo Deus, eu fiquei a pensar, sim, em que momento eu poderia mesmo
o morto está. Sim, para poder dizer para morto. Sim, olha, se quiser falar. Sim, daquilo que erva daninha pode dar, com esse ouvido aqui eu vou escutar. Mas se quiser falar das flores, dos lírios que você esteve a plantar, com esse aqui eu vou escutar. Mas não deve se preocupar. Eu serei um túmulo nesse lugar. Puxa vida, imagine você ser um túmulo no lugar onde só se tem túmulo para visitar. A questão é que morto sabia. Morto sabia o tempo todo falar. Quando estiver a espalhar que eu era morta-viva no lugar e que eu pessoalmente estava a escutar o que morto tinha para falar, seja coisa boa ou coisa não tão boa assim de se escutar, santo Deus. O quê? Santo Deus, eu fiquei a pensar, sim, em que momento que aquela fila iria acabar. Mas o Divino me disse que eu não deveria me preocupar. Sim, porque sabe como é visita. Sim, no lugar, eu estava a visitar. Depois de 3 dias, não, eu tinha que me lembrar, sim, do Evangelho. Eu não poderia ficar mais do que 3 dias lá, não. Eu tinha que vazar. Quando eu vi que o 3º dia estava chegando, eu logo disse, meu Deus, se eu não adiantar, eu corro o risco daqui mesmo tombar. Quando entrou no 3º dia ali, e eu ainda via o caracol, eu então tive uma ideia porreta de boa. Tão boa assim. A questão é que eu me lembrei, sim, de uma musiquinha que eu poderia de fato usufruir, não só para mim. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Puxa vida, quando eu comecei a cantar, uma roda enorme esteve a se formar. O último passou a ser primeiro. O primeiro virou o último e foi aquela confusão tão grande, que todo mundo passou a ter coisa para falar. Consegui escutar tudo aquilo que eu precisava no lugar, sem desprezar nenhuma pessoa que comigo queria estar, sendo se tirando a cirandinha. Quando eu estava perto de vazar, sim, não dá para ser Cinderela. Eu não tinha sapatinho de cristal para lá deixar. Vi um menino me chamar. Santo Deus, eu fiquei a pensar. Se esse menino tiver história para contar, eu não sei não se meu tempo não vai acabar. Mas aí sabe como é o divino? O quê? O divino começou de fato a contar. O quê? O tempo para eu poder escutar. Não dava para você dispersar tempo. Aí o menino começou a chorar, dizendo que ele deveria mesmo comigo falar, que tanta coisa poderia mesmo, e ali que era, olha, quando eu vi que o menino queria ser caracol no lugar, eu logo disse para ele, olha, devo lhe avisar, o tempo esteve a passar, o relógio tende a parar, e eu é que não posso tomar o seu lugar, eu vou vazar. Puxa vida, quando o menino queria comigo o lugar trocar, pronto, o divino imediatamente me puxou de lá. Claro que eu trocaria. Sim, se Deus assim me solicitasse. Mas Deus me disse, olha, Dona Maria, você não pode ter vida vazia não, filha.
Você não pode simplesmente deixar o corpo tombar porque o menino não quis se responsabilizar. Não pode não, minha filha, não pode não. Você não pode mesmo desconsiderar, sim, todas as folhas que você foi de fato buscar para esse lindo, lindo caracol se formar. E agora que você conseguiu voltar, toda essa trajetória você organizar, toma aqui esse papel, pode assinar. Coloque seu nome no lugar. Com toda certeza, a sua lápide ninguém vai tirar. Puxa vida. Não posso dizer que foi assim uma coisa simples, não. Sim, no cemitério entrar, colocar minha lápide lá, minha assinatura e até estive a datar. Sabe que foi algo espetacular? Sim, porque quando eu estava, sim, a organizar o livro, que aquela gente toda me pediu mesmo para assim eu realizar. Claro que com o divino eu fui falar. O divino então me disse, olha, em todas as oportunidades você data. Data para ver se eles vão de fato deixar a data da sua morte lá. Todas as vezes que eu tive uma oportunidade de colocar o que data, no instante a data sumia do lugar. Dessa vez o divino me disse, olha, Dona Maria, coloca a sua data de nascimento lá. Eu quero ver se alguém vai ter a coragem de tirar a sua data de nascimento do lugar. Porque assim ninguém vai poder datar a data da morte. Quer dizer, poder mudar, quer dizer, poder escrever, certificar a data da sua morte. Deposite a sua lápide lá, na certeza de que a sua vida caberá a Deus. Caberá a Deus guardar. O resto é acordo que a gente pode de boca afirmar. Mas é sem você se preocupar. Colete de bala ou a prova de você não vai usar. Não deve com isso mesmo se preocupar. Olha só a beleza da roupa. Olha só a beleza da roupa que você está. Imagine se você coloca um colete furado no lugar. Quem é que vai acreditar que você fez? Sim, fez como um homem lá. Sim, que com o rei foi falar, uma quantia o rei esteve a lhe dar, não dava para de fato pedir cavalaria. Depois do Deus dele, ele tanto elogiar. Faça como Deus lhe solicitar. Viva a vida que Deus esteve a lhe dar. O resto a gente pode mesmo acordar, mas é sem protecionismo no lugar. E se é assim, podemos a nossa vida levar na certeza plena de que eu vou escutar o que vivo tem para falar, porque com toda certeza eu soube me organizar para com cada morto estar. Eu não deixei mesmo nenhum morto sem de fato eu escutar. E sabe por quê? Porque o divino sempre esteve a me falar. Quando a gente se coloca nessa condição, sim, de morto-vivo, a gente sabe separar o que o morto esteve a realizar da vida que o vivo esteve a levar.
Por isso eu pude mesmo, cada texto formar respeitando vida particular. Portanto, a minha vida particular eu posso muito bem administrar. Não dou a ninguém o direito de querer de fato na minha casa entrar para na minha cozinha sentar como se fizesse parte do meu lar. Isso não vai se dar. Da porta para fora. Com qualquer um eu posso estar. Dentro da minha casa, de cunho particular, só com aqueles que eu realmente estive a caminhar. Obrigada, e obrigada, e obrigada.